Eu quero te convidar para a gente começar orando. Obrigada pelos parabéns de aniversário. Vamos começar orando e eu quero compartilhar depois um versículo do meu devocional de hoje, pelo que Deus ministrou no meu coração, e já vou convidar a pastora Raíssa para estar aqui ministrando uma palavra de Deus para nós. Fecha seus olhos, conecta o teu coração. Talvez você está dirigindo, não pode fechar os olhos, mas conecta o teu espírito aí com o céu. Talvez você que está aí nos afazeres, na correria, conecta o teu espírito agora. Se conecta com o Senhor na sua mente, no seu coração, e vamos entronizar a presença de Deus aqui nesse lugar. Vamos convidá-lo para que Ele se faça real aqui, e de maneira tal que a presença de Deus possa inundar a tua casa, inundar o seu carro, inundar o seu quarto, a sua cozinha, onde você estiver, você possa ser inundada pela presença de Deus. Amém? Amado da nossa alma, estamos aqui, Pai, em tua presença. Nós não estamos aqui diante de homens, estamos aqui diante do Rei dos Reis. Aquele que pode e que faz e que move. Que traz, Senhor, o inexistente se tornar existente. Que torna aquilo que não é realidade se tornar uma realidade. Deus, Tu és um Deus de promessa. Tu és um Deus, Pai, de infinita graça, bondade, misericórdia. Senhor, nós não estaríamos aqui se não fosse, Senhor, a Tua mão sobre nós. Nós não estaríamos aqui, Deus, se não fosse a Tua bondade, a Tua misericórdia, que nos poupa daquilo que merecemos. Senhor, somos pecadores, falhos, e já queremos iniciar, Senhor, rasgando o nosso coração, te pedindo que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, perdoe, Senhor Jesus, por todas as vezes que ouvimos a Tua voz e não obedecemos imediatamente, por todas as vezes que procrastinamos em fazer aquilo que o Senhor nos confiou. Nos perdoa, Jesus. Nos perdoa, Pai, porque muitas vezes o nosso coração está distraído com tantas coisas e nos perdemos daquilo que é o Teu propósito para a nossa vida. E hoje, Senhor, eu quero te pedir, estabeleça, Senhor, na nossa história, na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, no nosso ministério e em tudo que carrega o nosso nome, o Teu propósito. Nós não queremos viver o tempo do outro, o tempo que a sociedade tem como expectativa a nosso respeito. Nós queremos viver o Teu Kairos. Nós queremos estar debaixo do tempo perfeito de Deus, não atrasados e nem adiantados, mas no passo, Senhor, da Tua direção, no passo da obediência, no passo, Senhor, onde nós seremos sensíveis e nos moveremos pela direção do Teu Espírito. Senhor, nós não queremos outra coisa que não seja o centro da Tua vontade. Este é o lugar mais seguro da terra, Senhor, onde estamos no centro da Tua vontade, obedientes à Tua voz, atentos à direção do Teu Espírito. Por isso, nesta manhã eu quero te pedir, traga clareza, Senhor, traga discernimento. Senhor, essa manhã o Senhor ministrou isso ao meu coração, como nós precisamos ter clareza, Senhor, dos propósitos e do plano que o Senhor tem para a nossa vida. Por isso eu te peço, Senhor, arranca sobre a vida das tuas filhas, dos teus filhos que estão aqui nessa live e que vão assistir depois. Arranca toda a confusão na mente, toda a comparação. Arranca, Senhor Jesus, todo o sentimento de culpa. Arranca, Senhor, todo o sentimento de que está atrasado no meio dos processos, de que está vivendo um retrocesso e de que nada está acontecendo. Arranca, Senhor, o espírito de frustração de suas almas e que cada vida aqui possa ser inundada por uma paz que excede todo entendimento, uma alegria que não tem explicação, uma paz, Senhor, que só a Tua presença é capaz de gerar. Por isso eu te peço, Senhor, traga, Senhor Jesus, hoje revestimento do alto, as armaduras do céu, as ferramentas necessárias para essa estação, para que possamos nos mover na Tua direção. Em nome de Jesus, abençoa a vida da pastora Raíssa, que vai estar ministrando a palavra. Usa a Tua filha poderosamente, no abrir e fechar dos seus lábios, coloque a Tua palavra rema, de direção, a palavra, Senhor, que tantas mulheres, tantas pessoas que estão aqui vão precisar receber para esse dia, a porção, Senhor, o maná, para que o Senhor reservou para esse dia hoje. Ministra, Senhor, nosso coração, e que o Senhor traga as pessoas que precisam
possam receber de ti nessa live hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu queria declarar uma palavra sobre você nessa manhã de convidar a pastora Raíssa, que está em Gênesis capítulo 21, versículo 6. Sara disse assim: Deus me fez rir, de modo que todos os que ouvirem rirão comigo. Uau! Essa palavra ministrou muito ao meu coração nessa manhã, porque ela falou: Deus me fez rir. E o início desse capítulo começa dizendo assim, que tudo que o Senhor falou, Ele cumpriu. Que tudo que o Senhor falou, ela estava vivendo. Aquilo que parecia ser impossível, Sara não poderia gerar, mas ela estava gerando. E ela não estava só gerando, mas estava amamentando. Porque no meio das promessas de Deus, Deus guarda os seus segredos. E isso significa que Deus vai fazer além daquilo que Ele disse que faria. Ele vai te surpreender, porque o nosso Deus é um Deus do infinitamente mais. E eu quero que você guarde essa palavra. Deus, em meio às suas promessas, Ele guarda os seus segredos. Ela mesmo fala o seguinte: quem teria dito a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Ela não só teve o filho, como teve a amamentação. O leite para dar, de alimentar o seu filho. Isso significa que Deus dá a promessa, mas Ele dá também o sustento da promessa. Ele dá a promessa, mas Ele também dá a provisão para a promessa. E ela fala: Deus me fez rir, de maneira que todos que ouvirem riram comigo. Isso significa que Deus vai determinar de promessa sobre a sua vida, vai transbordar de maneira tal que o seu riso, a sua alegria vai ser contagiante. E não vai ter como passar desapercebido aquilo que o Senhor está fazendo na sua história. Então fica firme nas promessas. Fica firme na palavra que foi liberada. Fica firme, mas a realidade é diferente, Jennifer. Fica firme na promessa. Porque tudo que Ele disse, assim se fará na sua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra. E agora eu vou chamar a Raíssa já para estar aqui conosco, em nome de Jesus. Eu tenho certeza. Amém? E eu estou muito feliz de recebê-la. Uma amiga, a Gabi, me falou com muito carinho da pastora Raíssa. Falou quanto ela é uma bênção, mulher de Deus, usada pelo Senhor. E é uma honra. Obrigada por aceitar o convite de estar aqui conosco hoje, nessa manhã. Que o Espírito Santo te use. E é uma alegria poder te receber, viu, pastora? Amém. Muito bom dia, queridas. Bom dia, Jennifer. Obrigada pelo convite. Para mim é sempre uma honra, um privilégio estar compartilhando, né, a palavra de Deus. Eu brinco dizendo que eu só peço ao Senhor que eu possa ser uma excelente garçonete, né, nesse momento, nessa Amém. manhã, porque o banquete Ele já preparou para nós, eu creio. Aleluia. Não vou me alongar muito, né, com uma palavra aqui que está saltando ao meu coração nessas últimas semanas. Peço perdão aí pelo meu fone, o outro queimou, mas eu acho que vocês estão me ouvindo bem, Estamos. né? Isso é importante. E o Senhor vem trabalhando essa palavra no meu coração, né? E eu creio que pode ser um instrumento, um divisor de águas para muitas mulheres aqui que nos escutam. A gente entende na palavra de Deus como é o nosso papel, o papel da mulher, o papel de aquelas que são casadas estar debaixo da proteção, da submissão de um sacerdócio, aquelas que são filhas estão debaixo dessa proteção de sacerdócio de seus pais, né? Então a mulher ela sempre está nessa função de, ao mesmo tempo que ela é guardada e protegida, ela tem várias funções, né? É mãe, é esposa, é filha, é pastora, é ministra. Sim. Então, ao mesmo tempo que a gente está debaixo ali das asas do Senhor, a gente também está tocando muitas pessoas. E o Senhor, Ele trouxe uma palavra ao meu coração aqui que me encorajou, né? Vamos dizer assim, para a próxima guerra, para o próximo embate. Sim. E eu creio que possa ser instrumento de Deus nessa manhã também para, assim como o Senhor tocou meu coração num período, num cenário que eu estava tentando me recolher, vamos dizer assim, né? Ai, já que eu tenho que estar no lugar da submissão, deixa eu ficar aqui guardada, essa é uma situação, uma história, um problema que eu não quero me envolver.
Sim. Eu quero ficar aqui guardadinha e aí o Senhor vem com uma palavra, né? Que vai descansar agora não. E a palavra do Senhor está Verdade. lá em 2 Samuel, que eu quero compartilhar. 2 Samuel, capítulo 11, versículo do 1 ao 3. É o que eu quero ler com vocês nessa manhã. 2 Samuel, capítulo 11. A palavra do Senhor diz assim: Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. E do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Então lhe disseram: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Hitita. Vou ler até aqui. Esse texto, né, ele começa dizendo: era primavera. E na primavera, ele já explica uma tradição, né, que acontecia, era a época em que os reis saíam para as guerras. Sim. Eu não sei muito bem, né, imagino eu que os reis ali, eles não lutavam, mas eles precisavam estar naquela guerra e representando o seu povo. Com certeza se tinham generais, oficiais, Sim. soldados, para conquistarem aquelas guerras. E por algum motivo, Davi tomou a decisão de, naquela primavera, não estar no cenário de guerra. Por algum momento, Davi, ele pensou que permanecerei em Jerusalém. Vou ficar no meu palácio, ao invés de ir para o cenário de guerra. Ele levanta Joabe, prepara alguns oficiais e envia para representá-lo. E assim o povo conquista a guerra, eles vencem, o povo de Israel prevalece. E a primeira coisa que eu acho interessante é que, mesmo Davi não estando lá, Deus concede vitória ao seu povo. Só que o que Davi talvez não entendesse, e talvez muitas mulheres dessa manhã estejam nesse dilema, é que estar no local da guerra não diz respeito a só ser favorecido por uma vitória por outras pessoas, mas também diz respeito a estar no lugar da obediência. E todas as vezes que eu estou no lugar da obediência, Deus tem uma vitória sobre a minha vida. Vitória que às vezes não conseguimos enxergar e acessar para o tempo que estamos hoje limitados. Às vezes achamos que uma vida com Deus é de vitórias em vitórias e que essas vitórias serão às vezes ausências de guerra. Então, em alguns momentos, talvez a gente pense como Davi. Hoje eu vou me dar o luxo, hoje eu vou colocar pessoas para guerrear essas batalhas e eu ficarei em Jerusalém. Eu sou rei, eu tenho gente para lutar por mim, eu sou rei, eu tenho gente para me representar. E Deus, ele concede a vitória ao seu povo, porque o Senhor, ele preza para que sua palavra se cumpra. E ele tinha uma promessa sobre aquele povo. E assim é feito, a vitória chega. O que Davi não entendia, talvez, é que o fato dele não estar lá, não desrespeitava a uma derrota para o seu povo, mas uma derrota para a sua vida pessoal. Nessa trajetória, quem conhece um pouco aqui sobre a história de Davi, vai entender que começa o declínio do reinado de Davi, começa o declínio da vida, vamos dizer assim, com Deus de Davi. Davi foi um homem com muitos altos e baixos. Nós conhecemos a história, foi um homem escolhido por Deus, ungido pelo profeta Samuel na casa de seu pai Jessé. Nós sabemos do Davi que enfrenta Golias, um gigante, que mesmo Davi não tendo sido convocado para a guerra, ele desce ali no cenário de guerra para levar comida aos seus irmãos, é até menosprezado por Eliabe, mas é depois disso que ele vence aquele gigante. Só que agora nós estamos vendo um Davi que chegou no lugar da promessa, ele está usufruindo do reinado, o qual Deus o ungiu e o preparou para isso, mas ele vai se dar o luxo agora, ou vai escolher, vai se dar o capricho de dizer, não vou descer. Mesmo que seja uma época de primavera, onde eu, como rei, preciso estar nesse cenário de guerra, eu vou escolher hoje ficar em Jerusalém e ficar no palácio. Só que o declínio do reinado de Davi, ele não começa quando ele adultera com Batseba. Porque
Quando ele procura saber quem é Batseba, ele avista do palácio uma mulher bonita tomando banho e ele procura saber quem é. Então, os seus funcionários, né, os homens, seus informantes falam, olha, ela é esposa de Urias, ou seja, ela é casada, ela tem um dono, ela tem uma proteção, ela tem alguém. E ali Davi a desejou tanto que ele premedita, né, o assassinato de Urias. Ele manda uma mensagem agora para o cenário de guerra e pede que Urias seja colocado no campo de batalha à frente. Ou seja, a primeira leva ali, né, à frente da guerra, era uma certeza de morte. Então, quando Davi recebe a notícia de que aquela mulher tinha um pertencente, de que aquela mulher tinha um marido, tinha alguém por quem ela cuidava e ela era cuidada, ele envia uma notícia para o cenário de guerra pedindo com que Urias fosse colocado à frente do campo de batalha. Isso faz com que Batseba ficasse viúva e ele a toma como esposa. Só que tudo isso acontece porque depois de adulterar com Batseba, Batseba devolve, né, a notícia: estou grávida. Então Davi ele adulterou com Batseba no meio daquele cenário de guerra. Era a época de primavera. Os reis deveriam estar nos campos de batalha, deveriam estar representando o seu povo. Davi escolheu ficar em Jerusalém. Vai passear no terraço do palácio, avista Batseba e escolhe a se deitar com ela. Então ali ele comete o adultério, Batseba engravida e depois da notícia da gestação, ele então premedita o assassinato de Urias. A questão é que depois, né, que isso tudo acontece, como se já não bastasse, um cenário péssimo não só para um rei, mas para um filho de Deus, alguém que Deus escolheu e foi ungido para aquela posição. A gente conhece um pouquinho mais à frente a história em que a casa de Davi vai começar a tomar, o rumo em que a casa de Davi vai começar a experimentar. Nós temos na história de Davi, né, filho que violentou a irmã, abusou sexualmente dela. Nós temos no cenário um filho de Davi que vingou essa irmã no sentido de matar o irmão ao qual abusou. Nós temos nesse cenário um filho de Davi chamado Absalão, que premedita uma rebelião contra ele lá na frente para tomar o seu reinado. E nós vemos uma casa totalmente disfuncional, uma casa totalmente envolvida e invadida pelos planejamentos do inferno de Satanás. Meu Deus. Por um único motivo, que não foi quando Davi adulterou, não foi quando o filho dele violentou a irmã, porque às vezes, né, como filhas ou como igreja, nós temos mania de dar poder ou titularizar pecados de grandes proporções. E eu sempre falo aqui na Recomeçar, na nossa igreja, eu falo que os pecados de grande proporção são aqueles que envolvem desobediência ao Senhor. Então não interessa se ele é de uma escala sexual, de uma ordem sexual. Se desobedece ao Senhor, o pecado já entrou. Meu Deus. Então, quando Davi, né, ele vê agora a sua casa tomando esse rumo, ele se desespera, ele se arrepende, ele vai aos pés do Senhor, mas o dano já está causado, o problema já foi criado. Sim. Só que esse cenário, né, Jenny, ele não foi criado quando Davi adulterou. Ele foi criado quando ele escolheu permanecer em Jerusalém, sendo que ele precisava estar no cenário de guerra. E nessa manhã eu estou falando para mulheres que estão fugindo da guerra, para mulheres que estão talvez achando que a resposta de Deus é: eu não vou me enfiar no meio desse cenário, eu não vou me colocar como solução de um problema, eu não vou me envolver nesse cenário de guerra, afinal eu sou mulher, eu preciso me esconder, eu preciso me proteger, ou talvez eu já participei de tantas guerras, agora é a hora de deixar com que outros lutem. A questão é que outros vão lutar. O povo deu a vitória, o povo recebeu a vitória da parte de Deus, mesmo sem Davi estando lá. Sim. Então, Deus ele não precisa que estejamos em guerra para lutarmos. Deus precisa que estejamos em guerras para mostrar que estamos posicionadas em obediência nele. Meu Deus. A vitória veio da mesma forma para seu povo, com Davi lá ou sem. Mas quem perdeu a guerra foi Davi. Que guerra? A guerra contra ele mesmo.
Meu A guerra Deus. contra os seus instintos, a guerra contra as suas vontades, a guerra contra os seus desejos, a guerra contra as suas concupiscências. Davi era para estar no cenário de guerra com o seu povo, mas Davi está dormindo à tarde no palácio. E como eu sei que ele está dormindo? Porque o texto diz, então, numa tarde, Davi se levantou-se da cama. Pera lá, é um cenário onde todos os reis de primavera estão lá na guerra entendendo o que está acontecendo e Davi está dormindo à tarde. E nessa manhã o Senhor escolhe falar para mim, para você e para mulheres que estão aqui. Não escolha dormir em cenários que você tem que estar posicionadas. Meu Deus. Rejeite o espírito de distração. Rejeite esse espírito de depressão. Rejeite esse espírito que tenta te enclausurar dentro de casa, num cômodo, dizendo Meu você não é forte Deus. o bastante, você não precisa estar posicionada. Nessa luta você não precisa estar. E o Senhor nessa manhã está nos despertando, está nos dando ousadia para dizer, vá Amém. para o cenário, Amém. porque nessa guerra você não vai precisar pelejar, mas eu preciso que você esteja posicionada em obediência. Meu Deus. Porque Forte não se demais. trata, Davi, ele não precisava, ele estar com uma lança na mão, ele não precisava estar com um escudo na mão, ele talvez não precisasse ser aquele homem que estava num cenário como um guerreiro. Mas ele era um rei e ele precisava estar na posição em que os reis deveriam estar. E nós estamos largando as posições que Deus nos ordenou estar, e todas as vezes que largamos essa posição, o pecado entra. Porque Meu o Deus. pecado na história de Davi começa a ir a fundo quando ele sai da posição. Meu Deus. Então, o Senhor, nessa manhã, está fazendo um resgate conosco aqui para retornarmos à nossa posição. A retornar ao lugar, talvez, aonde nunca deveríamos ter deixado. Mas, pastor, eu estou cansada de ver luta, eu estou cansada de ver guerra, mas, querido, você não precisa guerrear, você precisa estar lá. Você precisa estar no lugar que Deus te mandou estar. Por mais que o Meu cenário Deus. seja desconfortável, um cenário de guerra não é um cenário confortável emocionalmente. Você vê gente se ferindo, você vê gente se machucando. É. Não é um cenário confortável emocionalmente, não é um cenário confortável Sim. fisicamente, é cansativo. Às vezes, num cenário de guerra, você não pode dormir por dias, porque você precisa estar em vigilância. Sim. Mas se Davi estivesse naquele cenário, por mais desconfortável que fosse, ele tinha vencido a guerra, e não era a guerra do seu povo, mas era a sua guerra pessoal. A Meu guerra da Deus. sua família, a guerra da sua casa. Porque evitando alguns cenários de guerra hoje, nós estamos proporcionando a Satanás cenários de guerras maiores amanhã. Meu Deus. Se Davi fosse para aquele campo de batalha, talvez ele não tivesse uma casa agora totalmente disfuncional porque nasceu como fruto de um adultério. Entende como isso é minucioso, é pequeno, mas ao mesmo tempo se torna grandioso Com espiritualmente? certeza. Sim. Porque era só estar onde deveria estar. Era só seguir a ordem que o Senhor tinha direcionado a ele como rei. Sim. Apenas. Ele não teria avistado Batseba, ele não estaria dormindo no palácio, ele não estaria passeando no terraço, ele não teria cobiçado o que não era dele, ele não teria se deitado com o que não era dele, ele não teria gerado um filho de pecado, e com isso a sua casa agora não estaria enfrentando a maior guerra que um homem e uma mulher pode enfrentar. Que é Meu ver filho contra Deus. filho, filho contra pai. E Satanás ele não entrou ali no coração dos filhos quando os filhos deram lugar. Ele entrou no coração dos filhos, ele entrou na casa de Davi, quando Davi se ausentou do cenário da guerra que deveria estar. Meu Deus. Essa é a palavra, então, que o Senhor vem colocando no meu coração. Na semana passada eu trouxe aqui para nossa igreja, porque já dizia Ludmila Feber, né? Em tempos de guerra, não Não pare. pare. Não pare. Nós não podemos nos dar o luxo de dormir quando estão muitos guerreando. Não podemos estar trancafiados no terraço de um palácio, passeando, enquanto Sim. muitos estão guerreando. Nós somos mulheres protegidas, entendemos o nosso lugar, mas somos filhas obedientes. Meu Antes de Deus. sermos esposas, antes de sermos mães, antes de sermos filhas naturais de alguém, nós somos filhas de um Deus Altíssimo.
que nos chamou para um propósito, que nos revestiu e nos autorizou. Meu E Ele nos diz Deus. nessa manhã, nessa luta, filha, você não vai precisar guerrear, Amém. Amém, Jesus. porque Ele é o nosso guarda de Israel, aquele que não dorme, aquele que não perde uma batalha, mas Ele precisa que estejamos no lugar da obediência. Meu Deus. Não vamos precisar lutar, porque temos um Deus que luta por nós. Mas vamos precisar nos posicionar nessa manhã Meu e voltar para o Deus. cenário onde não deveríamos ter deixado desguarnecido. É a presença que a gente carrega que faz com que o nosso Deus se manifeste em cenários de guerra. Não se trata de estarmos lá porque vamos fazer na força dos nossos braços, não. O Espírito Santo também nos diz nessa manhã, também não é na força do nosso braço. As nossas vitórias e as nossas conquistas não são méritos nossos, mas é pela presença que carregamos, e nós carregamos a Amém. presença de um Deus altíssimo, soberano, Aleluia. e nós precisamos Aleluia. confiar nessa presença. Quando, Jenny, nós nos ausentamos dos cenários de guerra, muitas vezes por cansaços emocionais, físicos, traumas que acontecem ao longo de uma guerra, quando nós nos ausentamos, nós estamos mostrando para Deus uma desconfiança no caráter dele. Meu Deus. Porque nós estamos falando, não damos mais conta, e nós estamos achando que é com base na nossa força. Fala, Jesus. Mas o Amém. que o Senhor vai ministrar através, né, da sua palavra aos nossos corações? Ei, é na tua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Glória a Deus. Digo Aleluia. fraco, forte sou. Por quê? Glória a Deus. Porque é o Espírito Santo quem faz. A gente só precisa estar no local que devemos estar, no lugar que Deus nos mandou estar, mesmo que o cenário seja de guerra. É a presença do Espírito Santo conosco e através de nós que vai fazer com que vencemos as nossas batalhas pessoais. Às vezes a gente quer fugir da guerra achando que não, mas eu vou fugir porque tem a ver com o povo, tem a ver com a igreja, tem a ver com o trabalho, tem a ver com o profissional. Não, essa guerra é do meu chefe. Não, essa guerra é do meu pastor. Não, essa guerra é do meu líder. Não, essa guerra é dos meus pais. Sim. Mas eu acredito, sabe, que Deus ele posiciona mulheres para estratégia, para sabedoria. Porque assim como o pecado entrou ali, né, pela boca estratégia que Eva deu, eu acredito que Deus está usando mulheres para restaurar cenários. Cenários desastrosos, né, que foram causados talvez por mulheres sem sabedoria. Sim. Estão vindo aí uma leva, se levantando uma leva de mulheres com sabedoria para edificar aquilo que tolas destruíram. Eu creio. Então nós não podemos nos ausentar desses cenários. Por mais tempestuosos que sejam, por mais desafiadores que sejam, por mais perigosos que sejam, não é na nossa força, não é sobre nós, mas é sobre vencer com fé. E acreditar que servimos a um Deus que tudo já venceu. Aleluia. Eu Amém? creio. Amém. Que palavra, pastora. Foi resposta para mim nessa manhã. Foi resposta de Deus para mim nessa manhã. E eu tenho certeza que foi resposta para muitas mulheres que também estão aqui recebendo de Deus. E eu queria te pedir para a gente finalizar, você orando por nós, orando por cada mulher que está aqui, cada guerra que a gente precisa se posicionar, que a gente não se ausente, que a gente não se distraia, que a gente não se esquive do nosso posicionamento em Deus. Amém. Que a gente venha se posicionar nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós te louvamos por essa manhã, por esse tempo. Nós engrandecemos o teu santo nome, porque sabemos que quando a tua palavra ela é aberta, ela é exposta, algo acontece. Aleluia. Pai. E nós te louvamos porque está acontecendo agora um despertar. Amém. Um ressuscitar de mulheres, Pai, posicionadas no campo de batalha. Mulheres que talvez, Senhor, tenham se ausentado.
mulheres que talvez estejam ali, Senhor, se sentindo enfraquecidas, mulheres talvez que ainda estejam no cenário de batalha, de guerra, mas não estão sentindo a tua presença, estão achando que não vão dar conta, estão achando que tem a ver com as estratégias humanas, mas Senhor, nessa manhã a tua Meu palavra nos Deus. alcançou, não nos permita viver, Senhor, o declínio que Davi experimentou ali. O que adianta ter um povo vencendo, toda Jerusalém vencendo, o povo de Israel vencendo, mas ele perdeu a guerra pessoal, ele perdeu contra si mesmo, ele perdeu nas suas fraquezas, ele se perdeu e com isso ele levou toda a sua casa para um histórico de lamaçal, para um histórico de sujeira. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Espírito Santo, a sermos mulheres que edificam com sabedoria, com estratégia, com refúgio, com auxílio. Coloca as palavras certas nos nossos lábios, Espírito Santo de Deus. Não permita com que nos acovardemos. Sim, Deus. E, Senhor, nessa manhã, se alguma mulher ouviu isso aqui nessa live, é tempo de voltar. E, Pai, em nome de Jesus, é tempo Amém, de se Jesus. reposicionar. Mulheres que largaram, Senhor, o campo de batalha. Mulheres que foram, Senhor, talvez até flechadas ali por alguma seta de tempestade, Senhor, de decepção, de frustração, cenários, Pai, de guerras que trouxeram traições ao teu coração, mas Deus, em nome de Jesus, eu te peço, nos reveste, nos Jesus. autoriza, nós colocamos hoje, Pai amado, novamente, Deus, a armadura do Senhor que Efésios 6 ali nos trouxe, nós cobrimos o nosso peito, Pai amado, com a tua armadura, nós colocamos o capacete, Pai amado, da salvação, a couraça da justiça, calça os nossos pés novamente com as sandálias do Evangelho. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos guardadas com o teu escudo da fé. Pai, nós retornamos nessa manhã à posição a qual não deveríamos ter saído. E na ajuda e no teu auxílio, Espírito Santo, nós voltamos para esse campo de cabeça erguida. Sabemos que não vamos precisar guerrear, não vamos precisar lançar flechas da nossa mão, porque o Senhor já ganhou cada vitória, Pai, para nós. Sabemos que em Ti nós não seremos vitoriosas, mas nós já somos mais do que vencedoras por meio daquele que nos amou. Cristo Jesus naquela cruz já ganhou todas as nossas guerras. Eu não sei, Senhor, se existe alguma mulher nessa manhã que a tempestade que ela está enfrentando, o cenário de guerra que ela está enfrentando é um diagnóstico médico, Senhor, talvez uma enfermidade que está assolando o seu corpo físico, ou talvez até a sua mente, o campo emocional, mas nós declaramos nessa manhã, na autoridade que há no nome de Jesus, toda enfermidade, toda seta do maligno caindo por terra nessa manhã e dando lugar à cura, a uma cura plena. Libera, Pai, a Senhor, tua libera cura. o corpo físico, toca, Senhor, em plaquetas, leucócitos, taxas, Toca, Senhor, tumores. Jesus. Nós damos uma ordem que seca, defina e Meu morra na Deus, autoridade em que há no nome nome de de Jesus. Nós não sabemos que guerras elas estão travando, mas nós conhecemos Aleluia. o general de guerra, o Deus forte na batalha, o guarda Glória de Israel, a Deus. aquele que não dorme, aquele que tem uma estratégia certa. Meu Assertiva Deus. para cada peleja que enfrentamos. Nós colocamos o Senhor à nossa frente. Senhor, se existe Meu aqui Deus. alguma mulher que a guerra, a batalha, a luta que está enfrentando é na vida financeira, nós reivindicamos e clamamos por Jeová Jirê. Tu és o Deus da nossa provisão. Tu és, Senhor, provedor. Tu és aquele que pode surgir, Pai amado, com portas inimagináveis. E como a Jenny aqui falou, Senhor, nós te agradecemos porque Tu és um Deus que faz infinitamente mais. Pai. E nós nos apropriamos, a nossa casa se apropria dessa promessa. As nossas famílias se apropriam dessa promessa. Tu és Jeová Jirê. Meu Tu Deus. és Jeová Nissi, Tu és a nossa bandeira. Aleluia. Nós colocamos agora, Pai amado, o Teu cedro de justiça sobre as nossas vidas. Nós colocamos ali, Pai amado, a Tua bandeira. Nós levantamos sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Não vamos temer o cenário de guerra, porque sabemos em quem temos crido e sabemos que Tu és poderoso. Aleluia. Nós nos apropriamos, Senhor, dessa palavra poderoso. Tu és poderoso. Essa é a característica, Pai amado, que uma delas que o Senhor carrega e nós nos apropriamos disso. Não é no nosso poder, não é na nossa força,
mas é Glória a debaixo da tua Deus. poderosa Glória a mão. Deus. Glória a Deus. Pai, em nome de Glória a Jesus, muito obrigada por essa Deus. palavra, que ela seja mesmo hoje um despertar para nós. Que o Meu Senhor Deus. possa estar, através do teu Espírito, nos empoderando de coragem, de ousadia, através do teu Espírito Santo, porque esse é o verdadeiro empoderamento. Oh, É nos aleluia. comportarmos como mulheres segundo o teu coração. Sim, Nos leva, Deus. Senhor, para o lugar da Sim, Deus. obediência. Nos direciona, Senhor. Nos faça entender o que Pedro disse ali com Jesus: para onde iremos nós? Se Sim, só o Senhor Deus. tem Oh, as palavras de vida, oh, pode vir perseguição, oh, pode vir açoite, pode vir tempestade, mas oh, para Jesus. onde iremos nós? Para onde nos ausentaremos do Meu teu Espírito? Deus. Para onde fugiremos da tua presença? Meu Se só o Deus. Senhor tem as palavras de vida, não existe vida longe de ti. Meu E nós Deus. retornamos hoje, Paizinho. Nós voltamos hoje, nessa manhã, para o lugar, Sim, Senhor, da obediência. sim, Muito Pai. obrigada, Pai, porque a tua palavra, ela sempre nos cura, ela sempre nos confronta, mas ela sempre nos restaura. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Eu creio que nós estamos saindo daqui hoje posicionadas nas nossas batalhas. Amém. Obrigada, pastora Obrigada a Raíssa, pelo seu você pelo sim. convite. Fui Tá muito tão linda com ministrada, essa Deus. barrigona. Tá, minha Muito filha, linda. tá crescendo. Já tô entrando na reta Meu final. Junho ela tá aí, Deus. se Deus quiser. Ah, é uma Em nome de delícia. Curte Jesus. bastante. Eu já tô sentindo saudade já da barriga. Falei isso pro meu marido hoje. É tão bom acordar e ver a barriguinha, sentir ela mexer. É um Gerar é um privilégio. milagre divino, né? Exato. Gerar é um milagre divino. Milagre divino. Obrigada, viu, pastora? Que Deus continue abençoando sua vida, sua casa, seu ministério. E vamos marcar um café pra gente se conhecer também pessoalmente, né? Por favor, com a Gabi, Vamos. essa ponte aí do Sim, Rio. vamos fazer isso. Vamos sim. Um beijo grande. Muito Um obrigada. Um bom beijo. dia a todas. Espero que essa palavra tenha alcançado os nossos corações. Amém. Um beijo. Deus abençoe. Como eu fico feliz de saber que você chegou até aqui. A minha oração é que esse vídeo possa gerar muitos frutos na sua vida. Se você ainda não conhece, nós temos um ministério Geração Reborn de mulheres, que de segunda a sexta nós enviamos um áudio devocional que se chama Quarto de Guerra. É gratuito, é só você entrar, ser abençoada. Acontece tanto no Telegram quanto no WhatsApp. E ali você vai sendo nutrido pela palavra de Deus. E não só isso, nós também temos ferramentas para te ajudar a você avançar no seu tempo em comunhão com Deus. Você pode acessar a nossa loja no www.geraçãoreborn.com.br. Tem o nosso planner devocional, pão diário, livros, bíblias para te ajudar a você crescer na sua comunhão. E também quero sugerir mais 2 vídeos para você continuar caminhando aqui conosco e sendo abençoada pela palavra de Deus. Vou deixar aqui disponível para você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e continue sendo abençoado pela poderosa palavra de Deus.